Olá, a notícia de hoje vai ser sobre o acontecido com o Kim Kataguiri, né? E não só ele, obviamente, todo o MBL, né? Num debate, né, que iria acontecer na Unifesp. Unifesp é uma universidade pública, né? Então, como é uma universidade pública, já era de se esperar que eles realmente tivessem uma oposição, porque a universidade pública é dominada pelos esquerdistas, né? É dominado realmente pelos esquerdistas de uma forma não somente, enfim, de presença física mesmo, mas eles conseguem dominar toda a questão política, né, envolvendo os DCS. Então eles acabam se juntando e acabam assediando as pessoas que querem fazer alguma forma ali uma oposição ou querem ser mais de direita. A gente sabe que historicamente as universidades do Brasil são mais de esquerda mesmo, e depois de tantos anos com o PT ali dentro, né, criou-se realmente uma dinastia, né, nas universidades públicas que nunca vai embora, né? A esquerda sempre vai dominar as universidades públicas por um motivo muito simples. Quando a ditadura militar ela começou a reprimir as pessoas, eles esqueceram das universidades, né? Então isso garantiu ali uma oposição silenciosa dentro das universidades e que até hoje, né, a esquerda domina esse meio, né? E lógico, como o debate acadêmico ele sempre se volta mais para a esquerda, como todos os cursos ali de humanas têm realmente uma pegada mais de esquerda, os professores tendem a ser mais de esquerda, por uma questão até que, se você for pensar bem, eles fazem parte do Estado, então eles vão querer um Estado maior, né? Então, por exemplo, um funcionário público normal, também às vezes um juiz do trabalho, qualquer juízes, né? Ou membros, sei lá, de outros cargos por aí, eles tendem a ser um pouco mais realmente de esquerda porque eles querem um aumento do Estado e tal, e mais um maior controle, né, do Estado em relação à sua população, em relação à população. Mas assim, a questão, né, é que as universidades elas deveriam ser um espaço amplo para debates. E não é assim que funciona, né? Como a esquerda domina, a esquerda é truculenta, a esquerda parte para agressão, a esquerda parte para remoção, né? Só que assim, se você está num ambiente privado, tipo, sei lá, num local que tá lá, pertence à esquerda, você até aceita, fala, beleza, isso aí não é um local meu, eu não deveria estar lá. Agora, uma universidade é financiada por dinheiro do pagador de impostos, é financiada por todo mundo. Então, se tem financiamento público, deveria ser um espaço aberto para todo mundo, não é? E não é assim que funciona. Olha lá, eu tenho algumas notícias aqui. Ó, deputado, ó, da CNN, olha só, deputado Kim Kataguiri empurrado em debate na Unifesp. Em suas redes sociais, afirmou que militantes foram para cima dele quando pegou o microfone no evento. O deputado federal Kim Kataguiri foi estilizado e empurrado enquanto participava de um debate na Universidade Federal de São Paulo, nesta sexta-feira. O deputado compartilhou o ocorrido nas redes sociais e afirmou que militantes foram para cima dele quando pegou o microfone para falar no evento. Kim estava acompanhado pelo advogado Arthur Scarance, não sei, militante do Movimento Brasil Livre, e acabou sendo ferido na testa durante a confusão. Ele também se manifestou na internet alegando que foi agredido ao defender o debate livre. É lógico, os esquerdistas não querem debate livre, isso aí é muito lógico. Em nota, a Unifesp afirmou lamentar o ocorrido e disse não aceitar quaisquer formas de violência, cerceamento de opinião e livre pensamento. A universidade ainda reiterou que defende manifestações pacíficas e com respeito ao contraditório. O que é uma mentira, porque é aquilo. Por que você tem tanta gente esquerdista dentro dessas universidades? Porque faz parte do que eles querem. Então, lógico, eles falam alguma coisa que nós nos posicionamos de forma contrária para não ficar feio. Mas a gente sabe que no fundo não é assim que funcionam as coisas, né? Mas olha só que ironia, né? O Kim Kataguiri junto com o MBL, eles vão para as redes sociais falarem que não, que as pessoas de direita que apoiam o Bolsonaro não são diferentes de esquerdistas. Primeiro, quem é de direita
não tem controle nenhum sobre o debate acadêmico, não tem controle sobre a mídia, praticamente não existe mídia de direita, não tem controle sobre o Estado brasileiro, como eu falei, quase todo mundo que está dentro do Estado brasileiro tende a ser mais à esquerda, porque quer aumento do Estado. Então é muito diferente você querer comparar uma apropriação de coisas que é financiada pelo dinheiro público do que uma pessoa se manifestar numa rede social sendo oposição ao Kim Kataguiri. São coisas totalmente distintas e não há o que se comparar. A esquerda ela é radical e ela utiliza do aparato estatal para fazer isso. Então aquilo é uma violência 2.0, é uma violência ainda maior, porque eles utilizam o Estado, eles são financiados pelo Estado, muita gente que estuda em universidade pública, eles ficam mamando nessa teta até não poder mais. Tem gente que fica mais de 10 anos aí estudando, né? Nunca acaba sendo formado e fica só militando, fazendo militância. O grande problema é que isso, inclusive, muitas pessoas já sabem dessa realidade, né? Que as universidades públicas elas foram cooptadas mesmo pela esquerda. Só que não tem ninguém com coragem suficiente de falar, vamos privatizar as universidades públicas, porque isso é uma solução, né? Você passa pro poderio privado a parte de governança, né? De governança eu digo não, mas eu digo assim de administração, né? Administrar. Porque aí como vai ser passado para um ambiente privado, o ambiente privado vai pensar, pô, eu tenho que fazer lucro, eu tenho que realmente fazer essa universidade ser boa. E aí, lógico, isso afetaria muito a esquerda, porque a esquerda não quer usar o espaço acadêmico para debate, eles querem para passar a ideia deles como algo absoluto. Então o fato de ter um discurso favorável a uma privatização, ou até mesmo de pessoas com mais dinheiro de começarem a pagar mensalidades de universidades públicas, isso já geraria todo um descontentamento por parte dessa elite esquerdista, né? É muito diferente o cara que vota em Lula, que é pobre, do cara que vota em Lula, que é do DCE das universidades. O cara que é do DCE das universidades, geralmente ele é rico, com uma condição financeira boa, né? Então, assim, ele quer continuar mamando até não poder mais. E uma privatização seria positivo também nesse sentido, que você tiraria desses caras o poder da máquina pública e eles teriam que se movimentar com as próprias pernas, né? Não, a gente não pagaria mais toda essa palhaçada. Mas é engraçado aqui, ó, porque tem uma outra notícia que o integrante do MBL disse ter levado soco durante debate na Unifesp, em que Kim Kataguiri foi impedido de participar. Aí você vê, o cara que fala que a direita e a esquerda são a mesma coisa, né? Eles falam, né, que a direita e a esquerda são a mesma coisa, né? Por isso que eles não votaram no Bolsonaro. Olha só que maravilha, né? O cara foi impedido de participar de um debate, né? Sendo que, por exemplo, o MBL nega debate com libertários até não poder mais. Eles fogem de debates de libertários. Inclusive, o Kim Kataguiri ele já foi libertário, ele já foi admirador do Daniel Fraga. Depois ele virou um político e agora está roubando o dinheiro dos outros, né? Ele é um político, então ele é um ladrão. Então agora ele fala, óbvio, sempre favoravelmente ao Estado, políticas de controle social, políticas de vacina obrigatória, políticas de lockdown, né? Você vai ver no fundo é que o Kim Kataguiri, que tanto descriticar o PT, se o PT começar a fazer lockdowns e começar a fazer coisas no sentido de obrigar a pessoa a se vacinar, o MBL vai ser favorável, Kim Kataguiri vai ser favorável. Então, no fim das contas, não há uma diferença muito grande entre os dois. É engraçado que esses manifestantes, que esses arruaceiros dessa universidade, eles chamaram o MBL de fascistas. Os caras moram em qual mundo? Né? Os caras moram em qual mundo? Chamar o MBL de fascista, chamar o Kim Kataguiri de fascista. Mas essa gente, se você for ver nas redes sociais, né, que tem um link do Twitter lá que fica mostrando, né, toda essa repercussão dessa notícia, os caras, tudo bandeira de Cuba, bandeira de Venezuela, bandeira da China,
Então os caras realmente são comunistas mesmo, né? O pessoal fala que não existe. Cara, é lógico que existe. Tá cheio de gente comunista aí nessas universidades. Não é esse povo que estuda nas universidades, ele não é um cara que, eu não sei o que é comunismo, eu vou votar no Lula. Não, esses caras, eles têm conhecimento sim do que é comunismo. Eles têm conhecimento sim, eles defendem o comunismo, né? Eles defendem esse tipo de coisa. E o pior de tudo é isso. É utilizar dinheiro público, dinheiro do pagador de impostos para fazer militância, né? Lá, deputado não conseguiu falar por conta das manifestações, né? A mídia chama isso de manifestação, né? Agora, quando você fala contra um ministro do STF, é golpismo, né? Em nenhum momento incitamos a violência, diz um dos centros acadêmicos que organizaram o protesto. Não é. Só bateram, né? Como sempre, né? Eles só bateram. Porque assim, o esquerdista, ele é fodão em grupo. Mas quando ele tá sozinho, aí ele não faz esse tipo de coisa, ele não tem coragem, lógico, né? Aí ele fica, aí eu sou fraco, eu não vou, me proteja, né? Fica toda aquela argumentação de que, eles que foram atrás de mim, não sei o que. Agora, quando eles estão em grupo, aí eles são assim, aí eles têm coragem, né, de bater nos outros, né? Não, um coordenador, exatamente, esse que é o advogado, né? Ele divulgou um vídeo no sábado em que relata ter sido agredido com um soco enquanto acompanhava o deputado federal Kim Kataguiri em debate na Universidade Federal. Os manifestantes da universidade estavam com caixa de som, cartazes e gritavam frases contra o posicionamento político do deputado, considerando antidemocrático pelo grupo. Ai, rapaz, olha só, hein? A mídia falando que o MBL e o Kim são antidemocráticos, olha só, hein? Não, mas isso aqui é engraçado porque eles acham que eles vão ficar imunes à censura. O MBL acha que vai ficar realmente imune à censura? Que o Nando Moura não vai ser imune à censura? Esses caras acham mesmo que eles vão ficar imunes a um projeto de regulamentação da mídia? Não, qualquer um que foi favorável ao processo de impeachment da Dilma está suscetível de ser censurado, até de ser preso, né? Porque, né, nossa, o golpe da Dilma, né? Vamos prender quem foi favorável ao golpe da Dilma. Golpe na Dilma, né? E é muito engraçado, né? Gritando, sabe que frase eles gritavam? De fascistas, que eles são fascistas. Que o MBL é fascista, que fascista aqui não se pode, que fascista aqui não tem que entrar. Então é muito engraçado, porque o xingamento nesse sentido é tolerado pela mídia tradicional, né? O Centro Acadêmico de Direito, também Centro Acadêmico de Direito da Unifesp, afirmou que não houve incitação à violência. Esse é o Centro Acadêmico, né? O DCE, né? Acho que é o DCE que fala, né? Enfim. Mas aqui, o Centro Acadêmico de Direito. Só podia ser. Olha lá, um grupo de manifestantes, supostos estudantes que se dizem antifascistas, resolveram não deixar quem falar. Esses caras acham, o MBL acha mesmo que esses caras são antifascistas? Pera aí, que mundo esses caras vivem? Os malucos não são antifascistas nem aqui nem nada. Na verdade, eles são comunistas, né? Buscaram interromper o debate, expulsá-lo à força, tentaram agredi-lo. Em uma dessas tentativas, um deles me deu um soco no supercílio. Tá inchado, tá dolorido, houve cortes, diz Scarance no vídeo. Em posicionamento publicado nas redes sociais, após o episódio, o Centro Acadêmico de Direito da Unifesp afirmou que puxou uma manifestação pacífica contra a presença do deputado na universidade. Lógico, pacífica no sentido, vamos dar porrada na sua cara, isso é manifestação pacífica, né? Agora, obviamente, você vê isso contra um Alexandre de Moraes da vida, esses caras já iriam sair da universidade tudo preso, né? Mas é lógico, eles são uma peça fundamental para o establishment político brasileiro de esquerda, né? É daí que vem todo o controle, né, acadêmico, é daí que vem aquela questão, não, é ciência, né? Especialistas dizem, né? Então você vê, esses aí, no futuro, vão acabar se tornando especialistas, né? Aí você percebe, né, que a mídia vai utilizar esses caras para fortalecer argumento de censura, fortalecer argumento de que tem que ser contrário à liberdade de expressão, contra o debate,
que tem que ser só uma ideia, tem que ser tolerada, igual foi feito na pandemia, né? A única ideia tolerável era lockdown, era isolamento social, qualquer outra coisa era rechaçado, o cara era censurado, teve censura na mídia, teve censura nas redes sociais. Então, tudo na ditadura sanitária foi feito por quê? Por conta da academia, por conta das universidades. Isso era dito como uma verdade absoluta. No fim das contas, quem realmente estava certo era o Ron DeSantis, governador da Flórida, que chegou num certo momento que ele reparou que não adiantava fechar tudo, que só ia dar um prejuízo para a economia e começou a abrir tudo. Irônico é que o MBL se posicionou contrário a isso. E num vídeo eles enalteceram o Ron DeSantis. Pô, o Ron DeSantis é muito mais radical do que qualquer direitista aqui no Brasil. A verdade é que o Partido Republicano Americano, eles aqui no Brasil, todos os membros seriam considerados de extrema-direita, pela caracterização que a mídia tem, né? Com exceção ali de alguns. Né? Ó, em conjunto com outras entidades, puxamos uma manifestação pacífica e democrática contra a presença do deputado Kim Kataguiri no campus, uma vez que acreditamos que não há espaço para diálogos com aqueles que defendem posições de ódio e ações antidemocráticas. Vocês entenderam o que é? Olha só. A gente vai defender uma manifestação pacífica contra a presença de você aqui, porque você faz discurso de ódio, então a gente não vamos tolerar o debate. Meu, manifestação pacífica, você um ambiente público que é pago com dinheiro dos pagadores, que é pago com o dinheiro do pagador de imposto, que é sustentado com o dinheiro do pagador de imposto. Mas sabe que isso é engraçado? Porque o Kim Kataguiri faz a mesma coisa contra a direita. Quando ele recusa debates contra libertários, né? Ele já recusou debate contra o Paulo Cogos, já recusou debates contra vários outros aí do libertarianismo. E esse é o cara que mais atacou o Bolsonaro nos últimos 4 anos. Foi favorável à ditadura sanitária, foi favorável à vacina obrigatória, foi favorável a diversas outras medidas que toda a esquerda brasileira foi favorável. E esse cara, na visão deles, é antidemocrático. Então é aquilo, no fim das contas, toda essa terceira via vai ser colocada numa mesma caixinha e eles vão ser contra eles mesmos, vão ser contra esses caras. Eu fico pasmo. O Kim Kataguiri e o MBL, eles realmente acham que vão ficar de fora dessa ditadura que vai ter no Brasil, ditadura do pensamento com a esquerda no poder? Não vai ter oposição mais, não vai ser permitido. A regulação da mídia está vindo aí. Ressaltamos que em nenhum momento sentamos a violência, diz o texto. Mas olha, se você diz que não há espaço para diálogo, você está falando que o que você quer dizer nisso aqui? Você está incitando uma violência de certa forma, porque um ambiente acadêmico é um ambiente público, teoricamente. Então você não pode ter esse tipo de coisa. Né? Você não pode ter cerceamento de liberdade de pensamento, cerceamento de liberdade de manifestação dentro do ambiente acadêmico. Porque ele é público. Ele não é privado, não é uma entidade privada que, não, eu não vou permitir a entrada desse cara aqui. Né? Então é muito diferente. Pontuamos aqui que o deputado e seu grupo de segurança optaram por atravessar o auditório ocupado por estudantes ao invés de se retirarem pela porta lateral, por onde o mesmo entrou para evitar as mobilizações que ocorriam do lado de fora. Reafirmamos nosso compromisso com o movimento estudantil democrático, pacífico e contrário a qualquer tipo de violência ou opressão, no qual as pautas definidas por Kim Kataguiri também não passarão. Eles estão literalmente afirmando, defendemos a violência. Estou falando isso, defendemos a violência. Porque eles bateram em pessoas do MBL. Mas isso aqui eu acho engraçado, porque o MBL fala que a direita é a mesma coisa que a esquerda. Gente, comunismo é a pior merda, pior porcaria que já aconteceu no mundo. Qualquer coisa, comunismo, fala, não, eu não quero, qualquer governo é melhor do que o governo comunista. Qualquer governo é melhor que o governo comunista. Qualquer coisa. Não, comunismo é a pior merda que já aconteceu. Porque todo mundo, sem discriminação, foi morto. Todo mundo. Não teve não.
todo mundo era reprimido. A não ser que, óbvio, fossem de esquerda, né? Fossem do grupinho deles, né? Aí, óbvio. Olha lá, o ato foi organizado em conjunto pelo diretório acadêmico de... eu não sei, pelo diretório acadêmico e o DCE, Diário Central dos Estudantes da Unifesp, o CARI, Centro Acadêmico das Redações Internacionais da Unifesp, e CADO, Centro Acadêmico de Direito da Unifesp. Esperança Garcia, não sei nem o que isso, nem isso significa. Aí o Kim Kataguiri não ficou ferido, mas teve pessoas ali ligadas ao MBL que ficaram feridos, né? Aí eles falam fascistas vermelhos. Não, isso aqui não é um fascista vermelho, isso aqui é um comunista. Fascista vermelho é um comunista. É a pior espécie. É a pior loucura que tem, é um comunista. Aí eles falam, democracia pressupõe reconhecer seu interlocutor como legítimo para debate. Mas a esquerda não acredita em democracia. Não sei que mundo esses caras vivem. Além de fugirem do debate, ainda agrediram o inocente. É tipo de postura autoritária que eu combato. Não, você não combate porcaria nenhuma. Você estava com esses caras aí, há pouco tempo atrás, né? Para defender ditadura sanitária, para defender lockdown, para defender vacina obrigatória, para defender passaporte vacinal, para defender o direito do indivíduo, não, o direito coletivo deve se prevalecer sobre o individual, né? São posicionamentos que esses caras têm. Então, assim, é muito engraçado o Kim Kataguiri querer falar de debate, sendo que ele agiu de forma autoritária contra quem era contra o lockdown, contra quem foi contra a ditadura sanitária, quem foi contra a vacina obrigatória, contra a vacina compulsória, contra o passaporte sanitário, né? Isso aí para ele é inaceitável. Então, assim, o Kim Kataguiri não quer debater, ele quer só pegar poder, ele quer só fazer oposição do jeito dele, ele quer ser a oposição perfeita para ele. Qualquer outra oposição ao Lula, que não for a oposição do MBL, não é oposição de verdade, é o bolsopetismo que eles falam, né? Um termo idiota, né? Não teve mais oposição ao PT feita pelo Bolsonaro, né? Não teve mais, né? Foi a maior oposição que foi feita, né? Eles falam lá do Aras, mas eles defendem o STF, que a grande maioria ali foi colocada ali pelo PT. Então, assim, realmente irônico toda essa questão, mas isso aqui é só pra a gente ver. Aí mostra que o cara, né, com ferimento no rosto, né, foi agredido. Mas vocês acham que isso aqui vai acontecer? Vai dar alguma coisa? Isso aqui não vai dar nada. É o ódio do bem. A máquina estatal depende das universidades públicas sendo de esquerda. Porque se começar a ir mais para a direita, aqui vai ter pedido de redução do Estado, pedido de corte de gastos com funcionários públicos. Então eles vão perder muito da mamata. Então o que eles querem é que isso sempre seja de esquerda mesmo. Então é por isso que tem esse tipo de coisa, porque esse tipo de coisa é para eles manterem o poder, para eles conseguirem continuar com o poder na mão da esquerda nas universidades. Então é isso, né? É irônico eles acharem que eles vão conseguir debater com os esquerdistas, eles não vão conseguir, nunca conseguirão debater com os esquerdistas, porque para o esquerdista o MBL e o bolsonarismo é a mesma coisa, é tudo fascista. Então é isso. Curtam o meu vídeo, inscrevam-se no meu canal, compartilhem e comentem aqui embaixo. Um abraço.